Erga aí o mais alto que você puder. Aleluia. Se a sua Bíblia está no seu celular, erga aí seu celular. Coloca já no aplicativo da Bíblia. Vamos fazer a nossa declaração. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Se assenta por gentileza, abra aí o seu coração, abra bem o seu coração, abra aí também a sua Bíblia. Lucas, Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo de número 23, versículo 39. Lucas 23, 39. Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, versículo 39. Se encontrar, diga glória a Deus. Aleluia. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo-o, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhes respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Pai, fale conosco, que esta não seja uma palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e poder, para que a nossa fé não se apoie em sabedoria humana, mas no poder do Senhor. Espírito Santo, abra os nossos olhos espirituais, faça fluir sobre nós a unção dos santos que nos conduz à verdade e nos revela a palavra. Pai, nós queremos mais do que a letra, mais do que a teologia, mais do que um discurso. Nós queremos uma palavra ungida com vida e vida espiritual. Flua desse altar vida, Pai. Vida para a nossa vida. Que sejamos transformados, sejamos edificados, exortados e consolados pela Tua palavra. Queima o nosso coração pela exposição da Sua palavra. Em nome de Jesus, quem crê nisso, diga amém. Nós vamos hoje, eu queria que você ficasse até com a sua Bíblia aberta. Nós vamos olhar esses versículos, um pouco tanto expositivo, um pouco tanto em tópicos. Mas quando nós olhamos aqui para o versículo 29, o versículo 39, o Lucas, ele observou um dos malfeitores. Traz a ideia de que desde o início, um estava zombando, blasfemando, o outro já estava desde o início, deixa eu usar uma expressão aqui, já havia se rendido a Jesus. Só que lendo os evangelhos sinóticos, que sinótico é a visão conjunta, eles contando os mesmos fatos numa ótica peculiar, numa ótica particular. Você vai ver que Marcos, no capítulo 15, no versículo 32, diz que os dois zombavam. Os dois zombavam. Mateus, no capítulo 27, versículo 44, também nos faz entender que os dois zombavam. A partir do momento do relato de Lucas, dá a ideia que era um, mas os dois zombavam, os dois estavam zombando de Jesus.
Os dois não estavam crendo em Jesus. Só que em algum momento, e aqui começa o relato de Lucas, em algum momento, e para Lucas isso é que é importante, Lucas deu ênfase a partir desse ponto. Em algum momento, a Bíblia não vai dizer os detalhes de como foi esse processo, mas em algum momento, um dos malfeitores, Mateus vai chamá-lo de ladrão, Lucas de malfeitor, em algum momento, um deles vai se render a Jesus. Lembre-se, os dois zombavam, mas em algum momento, eles se renderam. A Bíblia não diz, mas nós temos alguns princípios. Por exemplo, quando ele foi falar, ele disse Jesus, chamou pelo nome. Então certamente a mensagem do Evangelho, ou pelo menos a fama de Jesus se corria por Israel, chegou até aquele homem. Lá em Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Talvez aquele homem, ele teve algum contato com a pregação do Evangelho, ou pelo menos, repito, com a fama daquilo que Jesus fazia, e não só fazia, como dizia ser ele o Messias, o Cristo. Mas ele começou a sua jornada de cruz ou de morte zombando. Mas em algum momento, irmãos, eu não sei, ouvindo isto, ouvindo ele o Evangelho, ou a fama de Jesus, talvez, eu digo talvez porque eu não posso dar certeza, aquele malfeitor começou ali ao lado de Jesus contemplar a atitude de Jesus. Talvez a pregação que chegou ao ouvido daquele homem, ela foi confirmada por um Jesus numa atitude diferente de qualquer homem na história. É interessante nós lembrarmos do testemunho, eu lembrei pela manhã o testemunho do Augusto Cury. Os irmãos certamente conhecem, um escritor brasileiro, trabalha muito a ideia das emoções, né? Psicanálise, enfim. Ele conta no seu testemunho pessoal a sua conversão. Ele disse que ele estava escrevendo um livro, ele escreveu um livro sobre os homens, né? As mentes mais brilhantes da história. E ele pegou ali a Bíblia para colocar Jesus. Ele disse que não cria de jeito nenhum, cético, crítico, ateu. Ele se dizia o maior ateu do mundo, Augusto Cury. Então ele pegou a Bíblia apenas para ler, para conhecer Jesus histórico, para colocar num livro, reconhecendo não como Deus, mas como um homem brilhante, um homem sábio, uma mente brilhante. Mas algo aconteceu no momento em que Augusto Cury foi ler sobre Jesus. Ele disse que ele se rendeu, ele se converteu sozinho num quarto de hotel, lendo sobre Jesus, não numa ótica espiritual sobre Jesus, mas viu que a atitude de Jesus diante das adversidades não era a atitude de uma pessoa comum. Ele reconheceu Jesus como um Deus. Augusto Cury reconheceu Jesus como um Deus, como Messias, como um ungido do Senhor, apenas vendo Jesus na ótica da psicologia e da psicanálise. Então nós podemos dizer que talvez aquele homem, o malfeitor que se rendeu a Jesus, viu atitudes que ele nunca viu na história, nunca nem ouviu falar, de um homem abençoar aqueles que estavam crucificando. Mas enfim, o que eu quero dizer é que a partir do 39, quando aquele homem se rendeu, veio uma fé sobre ele muito poderosa, e essa fé, nós vamos ver que ele teve uma revelação plena do Evangelho de Deus. Nós vamos ver isso aqui hoje. Aquele malfeitor, nas palavras de Mateus, aquele ladrão, quando se rendeu a Jesus, de alguma forma ele teve o coração encharcado, inundado pela revelação do Evangelho. E ele declara, tá? Aqui intrínseco ao texto, ele declara isso. Pilares do Evangelho. Olha o versículo de número 41, e a gente segue com aquilo que Deus colocou no meu coração. Olha só, versículo 41 de novo, olha só. Olha a declaração dele. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Primeira coisa que ele reconhece: nós somos culpados
merecedores da morte, merecedores do castigo, mas este nenhum mal fez. Então esse homem, esse malfeitor, ele declara que ele entendeu de alguma forma, ele entendeu no espírito um pilar, nós vamos ver vários, um pilar da nossa fé: Jesus morreu inocente. Lembra aí, toda vez que eu falo sobre inocência, eu preciso voltar em Gênesis, eu faço isso sempre, você já me ouviu falar isso? Gênesis do capítulo, irmãos, hoje eu não vou abrir o texto, tá? Porque nosso tempo está um pouco corrido aqui, eu quero terminar no horário. Gênesis do capítulo 3, do versículo 21, você vai ver o primeiro sacrifício da história. Porque o Adão pecou, Adão está fugindo de Deus, Adão ele pegou folhas de figueira para tampar a sua nudez, mas a Bíblia diz que Deus sacrificou um animal, não sabemos qual, mas a coerência nos faz entender que era um cordeiro. Deus sacrifica aquele cordeiro, derrama o sangue inocente do cordeiro, e com a pele daquele cordeiro vai cobrir a nudez do Adão. E eu gosto muito de pensar, de refletir: se aquele cordeiro pudesse falar, aquele cordeiro ia chegar e dizer assim: Deus, eu não pequei, Deus, não foi eu quem errei, quem pecou foi o homem, quem pecou foi o Adão, eu não errei, quem errou foi o Adão. Mas Deus está trazendo uma mensagem muito poderosa: o sangue inocente, o sangue do cordeiro inocente será derramado para cobrir o pecado do homem, trazer o homem de volta para Deus. Quando nós olhamos para Jesus se manifestando lá no Jordão, João, no capítulo 1, do versículo 29, se não vale a memória, João está pregando e dizendo: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Mas de repente ele olha para Jesus indo até o Jordão e ele declara: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A declaração é: aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele malfeitor está reconhecendo um pilar do Evangelho: Jesus está na cruz, mas não merece a cruz. Jesus está na cruz, mas ele é inocente, ele é o cordeiro inocente. E se está morrendo na cruz como inocente, certamente não está morrendo a sua morte, está morrendo a nossa morte. Versículo 42 ainda, vamos continuar. Olha só, versículo agora 42, quer dizer, olha só: e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim. E essa expressão lembra-te de mim, irmãos, é interessante, porque Jesus está numa cruz, os três vão morrer ali, obviamente, mas um olha, o malfeitor que recebeu a Cristo, a revelação do Evangelho, olha e fala: lembra de mim. E esse lembra de mim é muito poderoso, porque o que está por detrás desse lembra de mim? Porque morto não lembra de ninguém, morto não pode fazer nada por ninguém. Agora, aquele homem malfeitor olha para Jesus e fala assim: lembra de mim. Esse lembra de mim, em outras palavras, é: você vai morrer na cruz, mas a morte não tem poder suficiente para te segurar nela. Aleluia. Aquele moço declara, aquele malfeitor agora declara, em outras palavras, a ressurreição de Jesus. E lembre-se, ressurreição é um grande pilar do Evangelho. Mateus, do capítulo 12, do versículo 40, a Bíblia diz que vão pedir Jesus um sinal. Senhor, mostra-nos um sinal para que creiamos em Ti. Mas olha a resposta de Jesus, Mateus 12, 40: nenhum sinal será dado, senão o sinal do profeta Jonas.
Porque assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: o sinal, se eu sou ou não o Messias, o sinal, se eu sou ou não quem diz ser, não é transformar água em vinho. O sinal não é fazer curas, não é fazer milagres. O sinal não é dar ordem ao mar. O sinal não é ressuscitar mortos. O sinal não é andar sobre as águas. O sinal é: eu vou morrer, ficar 3 dias e depois vou ressuscitar. Esse é o grande sinal. O grande sinal é a ressurreição, não os sinais de milagres, porque milagre um outro homem pode fazer. Por exemplo, Pedro andou sobre a água. Agora a ressurreição só tem um. Pilar do Evangelho só tem um. Qual o nome dele? Qual o nome dele? Qual o nome dele? Jesus. Alguém diz assim: um Lázaro reviveu, porque morreu, viveu e morreu de novo. Lázaro não está andando por aí. Lázaro morreu de novo, tornou a morrer. Mas sabe quando João viu Jesus em glória? Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 7. João olhou para Jesus, e quando ele olhou, ele viu, ele não viu Jesus na cruz, que havia apanhado, estava desfigurado, sangrando. Ele não viu Jesus. Ele viu Jesus em glória. Ele viu cabelos brancos como a lã. Aleluia. Ele viu olhos como chama de fogo. Ele viu vestes. Ele viu espada como que saindo da boca. E de repente esse Jesus em glória colocou as mãos sobre o João, e o João caiu como morto, porque ninguém tem um encontro com a glória de Deus e fica em pé. João caiu como morto. Mas quando João caiu como morto, o Cordeiro disse para ele assim, o Jesus poderoso disse para ele assim: não temas, João, porque eu estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Ressurreição é o pilar. Agora, entenda, irmãos, o que me toca ainda mais do que isso é que os apóstolos, entenda, viraram testemunha da ressurreição. Amém? Os apóstolos viraram testemunha da ressurreição. Eles morreram por essa mensagem. E ninguém morre por uma mentira. Pessoas só morrem por verdades. Os apóstolos viraram testemunha da ressurreição de Cristo. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 6 e 7, diz que Jesus apresentou vivo a cerca de 500 pessoas. Atos capítulo 1, versículo 3 em diante, diz que Jesus ficou por 40 dias pregando, andando por toda parte, comendo com as pessoas. Então pessoas viram Jesus, tocaram em Jesus. Mas escuta isso, esse malfeitor está vendo Jesus na cruz e está dizendo: você irá ressuscitar. Em outras palavras, eu creio que a cruz não é o seu limite. Essa é uma fé muito poderosa. Tomé teve o privilégio de tocar Jesus, deixa eu tocar para crer. E Jesus carinhosamente deixou e disse: Tomé, você está vendo e crendo. Bem-aventurado aquele que crê sem ver. Aquele homem, irmãos, ao contrário dos apóstolos, aquele homem malfeitor está declarando ressurreição de Jesus, enquanto Jesus ainda nem havia morrido, estava na cruz. Revelação do Evangelho. E sabia que a ressurreição é um pilar da nossa fé? 1 Coríntios 15, 14. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e é vã a nossa pregação. Mas glória a Deus que Ele ressuscitou, está à destra de Deus e vive para todo sempre. Ainda no versículo 42, observa aqui, ainda o versículo 42. Lembra de mim, ou seja, você vai vencer a morte quando vieres
lembra de mim quando vieres. Ou seja, o Senhor vai voltar. Amém? Vocês estão comigo? O Senhor vai voltar. Lembra de mim. Não é o teu fim a morte. A tua história, ô Jesus, a tua história não termina na cruz. Existe uma ressurreição pós-cruz. Lembra de mim quando vieres. Ele irá voltar. Reconhecimento, o Senhor irá voltar. Pilar do Evangelho, Jesus irá voltar. Atos capítulo 1, versículo 11. A cena é Jesus sendo levado aos céus. Eu fico imaginando essa cena, Jesus subindo. Os discípulos olhando Jesus subindo ali. Que cena! Ver um homem flutuando, voando, indo aos céus. Os discípulos, eu fico imaginando eles olhando assim, está tremendo. Mestre, de repente vem um anjo e diz: por que estáis olhando para as alturas? Ele virá. Duas pessoas entenderam. Ele virá do mesmo modo em que o viste subir. Irmãos, pilar da nossa fé, o nosso Jesus vai vir. O nosso Jesus virá. E aqui, irmãos, entenda bem, não importa se você é tribulação, se você é pré-tribulacionista, mid-tribulacionista, pós-tribulação, não importa. Se você crê que ele vem antes da tribulação, se você crê que ele vem, a gente vai viver meia tribulação, né? Metade da tribulação e ele vem. Não importa se você crê que nós vamos passar toda a tribulação e então ele vem como uma válvula de escape, não importa. Às vezes para nós é melhor crer que ele vem antes. De repente estou pregando essa sermão aqui e vamos embora. Para alguém que vai crer que ele vai passar a metade da tribulação. Agora, irmãos, o número de pessoas que acreditam que nós vamos passar por toda a tribulação, pós-tribulacionista, está crescendo. E eu fico um pouco preocupado, porque se a gente for viver, entenda bem, se Jesus for vir depois da tribulação, irmãos, vai ser muito perigoso para nós. Porque, com muito amor, vou falar isso para nós aqui, muito amor, muito carinho, coloque amor nas minhas palavras. Nós estamos tendo dificuldade de viver uma pandemia, irmãos, como cristãos. Eu não estou dizendo Lagoinha Promissão, isso aqui não é um reino de Deus, nós somos apenas parte disso. O cenário mundial da igreja está complicado, os irmãos sabem o que eu estou dizendo. A pandemia, irmãos, só o fato das pessoas não poderem cultuar por um ano trouxe um esfriamento sem precedentes para a igreja. Imagina os crentes pós-moderno vivendo uma grande tribulação com perseguição ao ponto de morte. Mas enfim, a ideia é, não importa, e agora não importa se Jesus vai vir antes, durante ou depois da tribulação, nós precisamos estar prontos para a volta de Jesus, seja antes, seja durante, seja depois. Nós só temos uma canção para dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Quantos creem na volta de Jesus aqui? Quantos creem que Ele vai voltar? Aleluia, aleluia. Pilar do Evangelho, Jesus irá voltar. Olha que fé daquele homem. Lembra de mim quando vieres. Versículo 42 ainda: quando vieres no seu reino. O Senhor era um rei. Olha que reconhecimento. Versículo 38 do mesmo capítulo, os romanos colocaram uma placa ali, como que uma zombaria, colocaram uma placa assim sobre Jesus: Rei dos Judeus. Só que aquele malfeitor, tendo uma revelação do Evangelho, viu além da placa. Ele reconheceu que Jesus não era Rei dos Judeus, Jesus era Rei de toda a terra. Apocalipse, do capítulo 19, versículo 16. Na sua coxa está escrito: Rei dos Reis
Senhor dos senhores. Pilar do Evangelho, reconhecimento da soberania de Cristo. Aleluia. Filipenses, do capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11, Paulo disse: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo ou subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo forma humana, e sendo reconhecido em figura humana, assumiu morte de cruz. Aí muitos pararam aí. Assumiu morte de cruz, assumiu morte de cruz. Agora aquele malfeitor continuou, de certa forma continuou a revelação. Olha só, pelo que Deus o exaltou, porque o versículo não termina na morte da cruz. Aquele homem viu após a cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, em algumas Bíblias sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que toda língua confesse, toda língua confesse, todo joelho se dobre. Onde? Nos céus, na terra, embaixo da terra. Qual foi a declaração? Todos os joelhos se dobrem. Todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus é Senhor. Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que no nome dele todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus é Senhor. Jesus é Senhor, soberania. Toda língua onde? No céu, na terra, debaixo da terra. Os romanos, de uma forma, colocaram assim: rei dos judeus. Aquele homem, o malfeitor, não viu como rei dos judeus. Ele viu, ele é Senhor, não só da terra, ele é Senhor no céu, ele é Senhor na terra, e ele é Senhor embaixo da terra. Ele governa sobre todas as coisas. Eu gosto muito de lembrar que alguns homens foram chamados de rei de reis. Por exemplo, Nabucodonosor, um rei que governava rei. Mas ele não é, Jesus não é rei de reis, era rei dos reis, soberano. Jesus governa sobre tudo. Deus o exaltou. Colossenses capítulo 1 diz que ele é a primazia, o primeiro. Ele governa, nele tudo subsiste. Aleluia. Ele é rei, e ele tem um reino. Ainda no versículo 42, ele é rei e ele tem um reino. Lembra de mim quando vieres do teu reino. O Senhor tem um reino. Versículo 42, o Senhor tem um reino. E a palavra vieres aqui, irmãos, é interessante. A palavra vieres do grego é archomai. A palavra archomai do grego traz a ideia, ela pode ser traduzida por vieres, mas também por entrares. É por isso que a NVI, se você tem a Bíblia em NVI, colocou: lembra de mim ao entrares no teu reino. Então aquele homem, irmão, está tendo uma revelação muito poderosa do Evangelho, o malfeitor, porque ele diz: lembra de mim ao entrares no teu reino. Há uma declaração muito poderosa, ou seja, eu reconheço que tu és rei, eu reconheço que tu tens um reino, lembra de mim ao entrares nele. Ou seja, eu reconheço que o teu reino não se limita a essa terra, eu reconheço que o teu governo não se limita a essa terra, aleluia. Eu reconheço que o teu reino não é daqui, o teu reino é de lá. Enquanto entrar neles, lembra de mim. Agora, sabe o que me chama a atenção na fé desse moço, desse malfeitor? Atos capítulo 1, versículos 6 e 7. Os discípulos que haviam visto Jesus ressuscitado, Jesus em poder,
um corpo que atravessa a parede e tem todo o poder. Jesus ressuscitado, os apóstolos olharam para ele e perguntaram: é chegado o tempo que restaurarás o reino de Israel? Ou seja, os apóstolos que viram Jesus, um corpo ressurreto, está perguntando se Jesus iria restaurar o reino físico de Israel. Ou seja, Jesus, o Senhor já morreu na cruz, já ressuscitou, mas Roma ainda continua subjugando Israel. Eles estavam pensando que o Messias viria num reino físico, estabelecer um reino físico sobre a terra. Mas escute, o que os apóstolos não entenderam em 3 anos, 3 anos de escola dominical para os apóstolos, eles não entenderam. Deus revelou para um ladrão na cruz em minutos: o teu reino não é aqui, o teu reino é lá. Aleluia. A mensagem veio em revelação: o teu reino não é daqui. E quando tu entrares lá, lembra de mim. Agora, esse vieres, erchomai, pode ser traduzido por vieres, entrares, e também ser traduzido por ser estabelecido ou reconhecido. Em outras palavras, lembra de mim quando for estabelecido no seu reino. Lembra de mim quando fores reconhecido como rei do teu reino. E entenda, ele está falando de uma morte, Jesus indo para um reino, entrando num reino, sendo estabelecido como reino, vindo com o seu reino. Eu não li nenhum texto, eu quero ler esse. Aleluia. Salmos 24. Eu fico imaginando essa cena, irmão. Jesus sendo estabelecido e reconhecido como um rei, entrando no seu reino. A vinda da glória, a vinda do rei da glória. Eu fico imaginando essa cena, irmãos. Eu fico imaginando essa cena, Salmo 24, 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o rei da glória. Quem é o rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o rei da glória. Quem é esse rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o rei da glória. Aquele malfeitor está dizendo assim: quando for estabelecido, reconhecido, lembra de mim. Irmãos, aquele malfeitor, ele reconheceu: tu és o cordeiro inocente. Ele reconheceu: a morte não tem poder para te segurar, tu irás vencer a morte. Ele reconheceu: tu irás voltar. Ele reconheceu: tu és rei. Ele reconheceu: tu tens um reino, e o reino não é daqui, o reino é de lá. Ele reconheceu: quando você está na cruz, ainda não está sendo reconhecido como rei. Você na cruz ainda não está sendo reconhecido como rei. Mas chegará o tempo em que terras e céu te reconhecerão como rei sobre todas as coisas. Quando for estabelecido no teu reino, reconhecido no teu reino. E nesse diálogo, irmão, Jesus solta apenas uma palavra. Depois aquele homem malfeitor, ladrão, teve essa revelação do evangelho por fé, Jesus olha e fala apenas uma coisa. Um dos versículos mais lindos da Bíblia, declarado a um ladrão, malfeitor, alguém certamente excluído pela sociedade. Jesus olha e libera uma palavra: hoje ainda estarás comigo no paraíso. Como diz o pastor Luiz Hermino, é interessante que Deus inaugura o paraíso com um ladrão. Jesus
inaugura o paraíso levando um ladrão. E Jesus apresenta mais um pilar da graça, mais um pilar do Evangelho. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Hoje ainda estarás comigo no paraíso. Apocalipse 2:7. Ao vencedor dar-lhe-ei que coma do fruto da árvore da vida que cresce no paraíso de Deus. Fique em pé, por favor. Lembra que o Adão, quando pecou, ele foi expulso do jardim. Ele foi expulso do jardim para não comer da árvore da vida, para que ele não vivesse eternamente no pecado. Mas Deus está olhando para você. Uma carta enviada à igreja, é para nós. E está dizendo assim: ao vencedor eu darei o direito de comer da árvore, do fruto que nem Adão comeu. Lembra de mim quando vieres no teu reino. Hoje ainda estarás comigo no paraíso. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei. Você na sua casa, eu não sei como você está aí. Como eu disse, potencialmente podemos alcançar milhões de pessoas em outras nações. Esse culto ficará na internet. Não sabemos até quando ficará. Talvez daqui a 10 anos alguém vai estar vendo esse culto. Eu não sei como você está. Eu não sei como você está. Mas de uma coisa eu sei: tem graça liberada para a sua vida. Amém. Às vezes a gente tem que ser tomado pela graça de Deus. No reino de Deus, irmãos, não há nada por acaso. Não há nada por acaso. Não há nada por acaso. Lembre-se que nesse momento da cruz, os apóstolos haviam fugido. Os irmãos lembram disso? Lembram disso? Estavam com medo. Os apóstolos estavam trancados, portas fechadas, morrendo de medo de morrer. Morrendo de medo, se me pegarem, vai me crucificar com Jesus. Mas lá na cruz havia alguém que já estava morrendo. Lá na cruz já havia alguém que estava morrendo ao lado de Jesus. E está declarando fé num tempo de incredulidade. Todo mundo balançando a cabeça. Desce daí. Salvou a muitos, salva a ti mesmo. As pessoas passavam e olhavam. Bem que eu sabia, era um charlatão, um falso profeta. E desconfiei desde o princípio, porque assim, sabia que é isso que as pessoas falam. Sabia que a mesma multidão que foi curada por Jesus é a mesma multidão que disse: crucifica-o. Mas Deus levanta num tempo de incredulidade alguém que não tinha medo da morte, porque já estava morrendo. Alguém que já está crucificado com Cristo, para dizer assim: eu reconheço, tu és rei de um reino, e eu quero fazer parte desse reino.
Irmãos, isso não é coincidência. Deus está ensinando para nós que a única coisa que Ele precisa é de um coração rendido a Ele. Eu conheci tantas pessoas que a gente fala de Jesus, ela fala assim: pastor, quando eu estiver pronta eu vou para a igreja. Você não vai vir nunca. Nunca. Eu estou afirmando, nunca você vai vir. Pode viver lá sem Jesus, você não vai vir para Jesus, porque ninguém nunca estará pronto. Eu falo assim: vamos batizar, pessoal. Pastor, eu estou até vindo da igreja, sabe? Mas, poxa vida, eu tenho que me preparar. Não vai batizar nunca, nunca, nunca. Eu estou te afirmando, não vai batizar nunca. Vai morrer sem batizar, porque ninguém está pronto. Essa é um grande pilar do Evangelho. Primeiro nós abrimos o coração e reconhecemos Ele. Depois Ele vem fazer a obra. A graça que foi oferecida ao malfeitor está sendo oferecida para você nessa noite. O Jesus que leva o malfeitor ao paraíso é o Jesus que vai nos levar para o paraíso. Posso liberar uma palavra que vai confortar teu coração? Nós vivemos um tempo onde perdemos muitas pessoas queridas. Eu perdi meu pai mês passado. Mas sabe o que conforta a gente? Jesus olhou para aquele moço e disse: hoje estará comigo no paraíso. Irmãos, quem morre em Cristo não irá para o paraíso, já está lá. Já está lá. Já está lá. Foi na nossa frente. Foi viver o reino espiritual na nossa frente. E essa graça está sendo oferecida para você em nome de Jesus. Eu queria que você orasse. Nós vamos adorar a Deus com uma canção. Enquanto isso eu queria que você orasse. Enquanto você ora, deixa esse reconhecimento do Evangelho entrar no seu coração. Deixa que o Espírito Santo revele o Evangelho para você. Irmãos, o Evangelho, ele não é pregado por pastor. O Evangelho é pregado pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo não pregar para você, a pregação do pastor é em vão. Se o Espírito Santo não vivificar a palavra no teu coração, a minha palavra é apenas conhecimento e argumento. Mas se o Espírito Santo avivar essa palavra no teu coração, ele transforma a tua vida por essa palavra. Se o Espírito Santo achar lugar para revelar a você a palavra no teu coração, a tua vida nunca mais é a mesma. Não importa como você entrou aqui essa noite, não importa você na sua casa, como você entrou, está aí agora com o culto. Deus pode pegar um ladrão e transformar no primeiro homem a entrar no paraíso. Apenas abra o coração, apenas reconheça Jesus. Comece a orar, comece a orar. Comece a orar, comece a orar. Permita que essa mensagem penetre a tua alma, o teu espírito.
Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Aleluia. Eu quero fazer essa última oração com você. Nós vamos terminar agora. Eu quero fazer essa última oração. Nós vamos nos identificar uns com os outros. Eu vou orar e você vai orar após mim. Nós vamos nos identificar. Todos vamos fazer essa oração, por gentileza. Eu queria que você, sem constrangimento algum, colocasse a mão na altura do teu peito. Se você puder fechar os seus olhos para você não se distrair. Você na sua casa também faça isso. Vamos nos identificar. Ora assim comigo: Senhor Jesus. Ore mais alto: Senhor Jesus, eu abro o meu coração e eu reconheço que sou pecador e não posso salvar a mim mesmo, mas eu ouvi que o Senhor morreu na cruz para me salvar, e eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que havia me desviado, arrependido, eu volto, na certeza que o Senhor me recebe de volta. Eu quero fazer a última oração, nós vamos encerrar esse culto. Eu quero orar por você. Você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida, porque você hoje está recebendo a Jesus como seu Senhor e Salvador. Ou você que está dizendo assim: Senhor, eu estou reconciliando com o Senhor hoje. Eu também quero orar por você. E para isso, se você está recebendo Jesus como seu Salvador ou reconciliando com Jesus, eu quero orar por você. E para orar por você, eu quero um sinal da sua parte. Eu quero que você levante bem alto uma das suas mãos. Temos alguém aqui? Eu quero orar por você. Levante a sua mão bem alto. Se tiver, eu quero orar pela sua vida. Erga a sua mão para eu ver a sua mão erguida. Eu quero orar por você. Não estou vendo a mão. Temos alguém? Se você entrou aqui, você quer se render a Jesus, eu quero fazer essa oração por você. Temos alguém? Você na sua casa, repito, de repente você está recebendo esse culto aí, até depois esse culto não está ao vivo mais, mas você pode tomar essa decisão agora mesmo. Deus é atemporal, Ele não está preso ao tempo. Vai aparecer um telefone, é o nosso WhatsApp aqui da igreja. Envie uma mensagem para nós, porque nós queremos de alguma forma chegar até você, podendo cuidar de você, consolidar você. Se você for de uma outra cidade, de uma outra nação, eu quero indicar uma lagoinha na sua cidade, no seu país, em nome de Jesus. Amém. Vamos embora, meus irmãos. Lembrando, temos oração na igreja todos os dias, às 5 horas da manhã. Se você quiser participar, é só chegar. Oração da manhã, amém? Nosso próximo culto, amanhã não tem reunião dos homens. Nosso próximo culto, terça-feira, 20 horas. E lembrando, domingo, às 10 da manhã e às 18 horas, eu te espero aqui. Deus abençoe, semana abençoada. Vai na paz, que a graça do Senhor, Deus Pai, a comunhão do Filho e a consolação do Espírito seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.